Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos escalonamento de matrizes. Veremos o conceito de operações elementares e de matriz na forma escada. Aprenderemos ainda como aplicar o escalonamento de matrizes à resolução de sistemas lineares e ao cálculo de matrizes inversas. Vamos lá? Vamos começar com a definição de operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Então, são elas a multiplicação de uma linha I da matriz por um número real alfa não nulo, ou seja, nós podemos multiplicar uma linha da matriz por qualquer escalar não nulo alfa e então nós substituímos os resultados encontrados na própria linha I. Outra operação elementar permitida é a troca de uma résima linha da matriz considerada pela résima linha mais um número real alfa multiplicado por uma sésima linha, onde alfa é um número real não nulo e R é diferente de S. Então, traduzindo aqui, nós temos, eu tenho uma linha R que eu posso somar com uma linha S multiplicada por um número real e, obtendo esse resultado, nós podemos substituir, então, a linha encontrada no lugar da linha R. Por fim, nós podemos trocar duas linhas da minha matriz de posição entre si. Então, eu posso trocar, por exemplo, a linha R com a linha S. Então, essas são as três operações elementares permitidas sobre as linhas de uma matriz A. Bom, nós diremos então que duas matrizes de mesmas dimensões são linha equivalentes se uma dessas matrizes, por exemplo, A, pode ser obtida a partir da outra matriz, aqui no caso B, aplicando-se uma sequência finita de operações elementares. Ou seja, eu posso, a partir de uma das matrizes, aplicar um número finito de operações elementares de modo a chegar na outra matriz. Se isso acontecer, então nós dizemos que essas duas matrizes são linha equivalentes, ok? É claro que, dadas duas matrizes de mesma dimensão, essas duas matrizes podem não ser linha equivalentes, ok? Então, isso acontece quando, aplicando essas operações elementares, nós conseguimos obter uma a partir da outra, ok? Bom, o seguinte teorema ele é bem interessante. Ele diz que se duas matrizes de mesmas dimensões são linha equivalentes, conforme a definição acima, então os sistemas lineares AX igual a zero e BX igual a zero têm exatamente as mesmas soluções. Então, o que esse teorema está dizendo? Bom, que se eu tenho duas matrizes, que representam as matrizes dos coeficientes desses sistemas lineares, note que esses sistemas lineares aqui são homogêneos, porque a matriz de termos independentes está sendo indicada aqui pela matriz nula. Então, se eu tenho duas matrizes linha equivalentes, que são as matrizes dos coeficientes de dois sistemas lineares homogêneos, então esses sistemas lineares eles possuem as mesmas soluções, ou seja, o mesmo conjunto solução. Além disso, nós temos mais um teorema que diz que, dada uma matriz quadrada, então aqui de ordem n, então essa matriz é inversível se e somente se ela for linha equivalente à matriz identidade de ordem n, onde a ordem aqui da identidade é a mesma ordem da matriz. Ok? Então, de novo, uma matriz é inversível se e somente se eu posso aplicar um número finito de operações elementares sobre A de forma a obter a matriz identidade. Vejamos mais uma definição. Bom, nós dizemos que uma matriz A é linha reduzida se ela satisfaz as seguintes condições. Então, primeiramente, a primeira entrada não nula de cada linha deve ser exatamente igual a 1.
Neste caso, nós dizemos que esta primeira entrada não nula de cada linha é chamada de coeficiente líder da sua respectiva linha. Além disso, para minha matriz ser linha reduzida, nós precisamos que cada coluna de A, que contém o coeficiente líder de uma linha não nula, tenha todas as outras entradas nulas. Por exemplo, qual das seguintes matrizes são linhas reduzidas? Então, notem, a primeira condição é que a primeira entrada não nula de cada linha deve ser exatamente igual a 1. Vejamos aqui. A matriz A, ela satisfaz a primeira condição, essa condição Azinho aqui, porque o primeiro elemento não nulo da primeira linha é aqui o número 1. Bom, o primeiro elemento não nulo da segunda linha também é o número 1. E o primeiro elemento não nulo da terceira linha também é o número 1. Então, a primeira condição é satisfeita. Legal. A segunda condição, a condição B. Bom, eu preciso que cada coluna que contenha um coeficiente líder, né, que é essa primeira entrada não nula igual a 1, então eu preciso que cada coluna que contenha esse elemento, então, tenha todas as outras entradas nulas. Por exemplo, então, aqui nós temos que este é o coeficiente líder da primeira linha, né? Em qual coluna ele está? Então, ele está aqui na primeira coluna. Então, a segunda condição diz que eu preciso que todas as outras entradas dessa coluna sejam nulas. Bom, então, essa primeira coluna está ok. Vamos agora para a segunda coluna. Notem, a segunda coluna contém aqui o coeficiente líder da segunda linha. Bom, ela satisfaz a condição B? Note que as demais entradas da segunda coluna são nulas, então, de acordo aqui com o item B, a segunda coluna também está ok. Porém, vejamos aqui a terceira coluna. Então, a terceira coluna contém aqui este coeficiente líder da linha 3. Note que as demais entradas dessa coluna não são nulas, né? Porque eu tenho aqui o elemento menos 1. Então, por conta desse elemento menos 1, a terceira coluna não está satisfazendo a condição B. Dessa forma, A não é uma matriz linha reduzida. Vamos para a matriz B. Vejamos primeiramente a primeira condição. Então, será que a primeira entrada não nula de cada linha é igual a 1? Bom, na primeira linha a gente já vê que não, né? Então, a primeira entrada não nula da linha 1 é aqui o número 2, né? Não é o número 1. Então, dessa forma, B não é linha reduzida. Vejamos por fim a matriz C. Então, primeiramente a condição A. Então, será que a primeira entrada não nula de cada linha é igual a 1? Bom, nós vemos que sim, né? Aqui nós temos a primeira entrada não nula da primeira linha, que é igual a 1. Esta é a primeira entrada não nula, né, da segunda linha, que também é igual a 1. E aqui eu tenho 0, 0. Opa, primeira entrada não nula da terceira linha também é igual a 1. Então, a condição A é satisfeita. Bom, vamos verificar então a condição B. Então, cada uma das colunas que contém o coeficiente líder deve ter todas as demais entradas iguais a 0. Vejamos. A primeira coluna contém esse coeficiente líder aqui da linha 1, então as demais entradas dessa coluna devem ser nulas. Ah, beleza, aqui é. Vamos para a segunda coluna. Então, a segunda coluna contém aqui este coeficiente líder da segunda linha, certo? Bom, então as demais entradas dessa coluna devem ser nulas. São? Bom, são. Então, aqui também está ok. Vejamos. A terceira coluna, ela contém o coeficiente líder da linha 3, certo? Então, as demais entradas devem ser nulas. E nós temos que é mesmo. Então, legal. Eu tenho mais alguma linha com mais algum coeficiente líder? Não. Então, acabou. A matriz C satisfaz ambas as condições, portanto, sim, C é uma matriz linha reduzida, ok? Certo. O que será, então, uma matriz na forma escada? Então, nós dizemos que uma matriz A está na forma escada
se primeiramente A é uma matriz linha reduzida, como nós acabamos de ver, e além disso, toda linha nula deve estar abaixo de todas as linhas não nulas dessa matriz. Então, se eu tenho uma linha onde todas as entradas são iguais a zero, então essa linha, né, para que a minha matriz esteja na forma escada, essa linha precisa obrigatoriamente estar abaixo das outras linhas que contenham entradas não nulas. Além disso, eu preciso ainda que, se as linhas 1, 2, 3, R são não nulas e o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então eu preciso o quê? Que K1 seja menor que K2, que seja menor que K3, que seja menor que KR. O que isso significa, Camila? Bom, significa nada mais do que o número de entradas iniciais nulas de cada linha precisa ser maior que o número de entradas iniciais nulas da linha anterior. Vejamos um exemplo. Será que as matrizes C e D estão na forma escada? Bom, vamos verificar. Primeiramente, note que a matriz C é a mesma matriz que nós consideramos em um exemplo anterior. Ela é uma matriz linha reduzida. Note, todas as primeiras entradas não nulas, né, de cada linha dessa matriz são iguais a 1. Além disso, né, as colunas que contêm esses coeficientes líderes têm as demais entradas iguais a 0. Então, de novo, C satisfaz a primeira condição aqui da definição de forma escada. Ela é uma matriz linha reduzida. E a segunda condição? Bom, note que C não tem nenhuma linha nula, certo? Então, nós não precisamos nos preocupar com a segunda condição. Vamos verificar a terceira, então. Será que o número de entradas iniciais nulas, né, aumenta conforme eu aumento o índice das minhas linhas, né? Será que o número de entradas iniciais nulas de cada linha é sempre maior que o número de entradas iniciais nulas da linha anterior? Vejamos. Aqui, quantas entradas iniciais nulas nós temos? Nenhuma, né? A primeira entrada já é não nula. Quando eu vou para a segunda linha, quantas entradas iniciais nulas nós temos? Bom, aqui eu tenho uma. Bom, 1 é maior que 0, então sim, o número de entradas iniciais nulas aumentou da primeira para a segunda linha. E da segunda para a terceira? Bom, aumenta também, né? Notem que na terceira linha eu tenho 2 entradas iniciais nulas, ok? Que é maior que essa uma entrada inicial nula aqui. Então, C também satisfaz a terceira condição, portanto, sim, a matriz C está na forma escada. Vamos olhar agora para a matriz D. Veja, primeiramente precisamos verificar se D é uma matriz linha reduzida. Vamos lá. Bom, D é uma matriz linha reduzida se todos os coeficientes não nulos iniciais são iguais a 1. Bom, então sim, né, nós temos que D é linha reduzida, porque note, a primeira entrada não nula da primeira linha é igual a 1, a primeira entrada não nula da segunda linha é igual a 1 e a primeira entrada não nula da terceira linha é igual a 1. Não podemos nos esquecer da condição sobre as colunas, né? As colunas que contêm esses coeficientes líderes, né, deve ter as demais entradas nulas, né? Então, isso de fato acontece. Então, note, a primeira coluna contém esse coeficiente líder da linha 3, as demais entradas da coluna são nulas, então, ok. Bom, a segunda coluna contém o coeficiente líder da segunda linha e as suas demais entradas são nulas, então, ok também. E, por fim, a terceira coluna contém aqui o coeficiente líder da primeira linha, né? As suas demais entradas são nulas, então posso concluir que D é linha reduzida. Bom, precisamos verificar outras duas condições ainda. A segunda condição diz respeito a linhas nulas, né? Note que D não tem nenhuma linha completamente nula, então não precisamos nos preocupar com a segunda condição. E a
a terceira condição? A terceira condição diz que o número de entradas nulas iniciais deve aumentar conforme o índice da linha aumenta, certo? Então, conforme eu desço aqui na minha matriz, né, conforme eu me desloco para baixo, o número de zeros iniciais, né, nas entradas das minhas linhas deve aumentar. Mas note que isso não acontece, né, pessoal? Vejam, na primeira linha eu tenho duas entradas nulas iniciais. Na segunda linha eu tenho apenas uma, então daqui para cá, da linha 1 para a linha 2, o número de entradas nulas diminuiu. Então, a terceira condição não é satisfeita, portanto, D é um exemplo de matriz linha reduzida que não está na forma escada, ok? Então, temos aqui. Ambas as matrizes C e D são linhas reduzidas, porém apenas C está na forma escada, né? Uma vez que o número de entradas iniciais nulas, né, em cada linha de D não é sempre maior que o da linha anterior, né? Então, como nós vimos aqui, o da linha 2 é menor que da linha 1, e se nós olharmos para a linha 3, nós veremos também que o da linha 3 é menor que da linha 2. Bom, o que é então escalonar uma matriz? Bom, escalonar uma matriz nada mais é do que aplicar operações elementares nas linhas dessa matriz de forma a escrevê-la na forma escada, cuja definição nós acabamos de ver. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos escalonar a matriz C, aqui dada. Certo, então nós devemos aplicar operações elementares sobre essa matriz de forma, né, que os zeros iniciais aqui aumentem conforme eu desço aqui nas linhas, de forma que cada coeficiente líder seja 1, que cada coluna que contenha coeficientes líderes, né, tenha as demais entradas sendo zero. Se houver alguma linha, né, de zeros, então essa linha deve sempre estar abaixo das linhas não nulas, ok? Então vamos lá, vamos fazer o escalonamento. Então, note que primeiramente o meu objetivo vai ser anular este termo aqui e esse termo aqui. Então, para anular este termo aqui, eu vou fazer a linha 1 somada com a linha 2 e vou substituir o resultado na linha 2. Então, a operação está descrita aqui. Note, essa é uma operação elementar permitida, ok? Em seguida, para anular este termo aqui, eu vou fazer a linha 1 multiplicada por menos 1 e vou somar com a linha 3. O resultado eu vou substituir na linha 3, conforme indicado aqui. Então, nós temos, a linha 1 eu copio, 1, 2, 1, 0, né? Porque eu não substituí nenhuma operação na linha 1, então ela continua a mesma. Vamos aplicar aqui, então, essa primeira operação. Então, vou somar essas linhas. Então, 1 com menos 1, 0, substituo aqui na linha 2. 2 com 0, 2, 1 com 3, 4, 0 com 5, 5. Então, essa operação está feita. Agora, vamos fazer a próxima operação. Então, vou fazer menos a linha 1 mais linha 3 e substituir na linha 3. Então, eu tenho menos 1 mais 1, que é 0, menos 2, que é menos 4, menos 1 mais 1, que é 0, menos 0 mais 1, que é 1. Então, ok, note, consegui aqui anular esses dois termos, certo? Notem, pessoal, que o primeiro termo não nulo da linha 1 já é igual a 1, então aqui eu não preciso mexer. Porém, o primeiro termo não nulo da linha 2 não é igual a 1. Então, a próxima operação elementar que eu vou fazer será multiplicar toda a linha 2 por meio, de forma a obter aqui o coeficiente 1. Então, eu vou multiplicar essa linha por meio e vou substituir o resultado nessa mesma linha, conforme indica aqui a operação. Então, nós temos a primeira linha continua igual, a terceira linha continua igual, e aqui nós temos 0 dividido por 2, né, que é 0, 2 dividido por 2, né, 2 vezes meio, é 2 dividido por 2, que é 1, meio vezes 4 é 4 sobre 2, que é 2, e meio vezes 5 é 5 meios. Então, obtive aqui essa nova segunda linha. Bom,
A seguir, o meu objetivo é o quê? Agora eu quero anular este termo aqui e esse termo aqui, né? Porque note, na segunda linha eu terei o primeiro termo não nulo, né? Na segunda coluna. Então, as demais entradas, né, desta coluna devem ser nulas. Então, vamos lá. Como eu vou fazer? Bom, para anular este termo aqui, eu vou multiplicar a linha 2 por 4 e somar com a linha 3. O resultado eu vou substituir na linha 3, então a operação está aqui. Para anular esse termo aqui, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 2 e vou somar com a linha 1. O resultado eu vou substituir na linha 1, conforme indicado aqui. Então, nós temos, vamos fazer primeiro essa operação. Então, eu tenho 4 vezes 0 com 0 é 0. 4 vezes 1 com menos 4 é 0. 4 vezes 2 é 8, com 0, 8. 4 vezes 5 meios, esse 4, né, eu posso dividir por 2, então fico com 2 vezes 5, que é 10. 10 com 1, 11, então substituir aqui. Então, a nova terceira linha, né, está aqui. Agora, vamos aplicar esta operação. Então, menos 2 vezes a linha 2 e eu vou somar com a linha 1. O resultado substituo aqui. Então, eu tenho menos 2 vezes 0, 0, com 1, 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2, com 2 é 0. Menos 2 vezes 2 é menos 4, com 1 é menos 3. Menos 2 vezes 5 meios é menos 5, com 0, menos 5. Então, eu obtive essa linha aqui. Notem, a minha matriz está tomando forma, certo? E agora? Bom, note, pessoal, que a primeira entrada não nula, né, da terceira linha é 8. Para a minha matriz estar na forma escada, né, eu preciso que o primeiro termo não nulo de cada linha seja igual a 1. Então, a próxima operação que eu vou fazer é dividir a linha 3 por 8, ou seja, que é equivalente a multiplicá-la por 1/8. Então, vou multiplicar a linha 3 por 1/8 e vou substituir o resultado encontrado na linha 3. Então, a linha 1 e 2 não mudam, certo? As linhas 1 e 2 não mudam. E aqui eu ficarei com 0 dividido por 8, 0 dividido por 8, 0, 0, 8 dividido por 8, que é 1, e 11 dividido por 8, 11 sobre 8, certo? Ah, muito bem. E agora, este aqui será o coeficiente líder, então, da minha linha 3. Então, né, para que essa matriz fique na forma linha reduzida, eu preciso que os demais elementos dessa coluna sejam nulos. Então, agora eu vou usar a terceira linha para anular este elemento e este elemento aqui. Então, nós vamos fazer menos 2 vezes a linha 3 somada com a linha 2, né, e substituir na linha 2 para cancelar, para anular, né, esse termo aqui. E vamos fazer 3 vezes a linha 3 mais a linha 1, né, e substituir o resultado encontrado na linha 1 para anular esse termo aqui. Então, fazendo isso, nós obtemos. Então, note, né, que eu estou substituindo na linha 1 e na linha 2. Então, a linha 3 continua a mesma. Então, vou copiá-la aqui. Vamos fazer primeiro essa operação. Então, menos 2 vezes a linha 3 mais a linha 2. Então, eu tenho menos 2 vezes 0 com 0 é 0. Menos 2 vezes 0 é 0, com 1 é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2, com 2, 0. Menos 2 vezes 11 oitavos é menos 11 quartos, certo? Menos 11 quartos somado com 5 meios dá aqui menos 1 quarto. É só fazer a conta, certo? Além disso, vamos agora, então, fazer 3 vezes a linha 3 e somar com a linha 1. Então, eu tenho 3 vezes 0, 0, com 1, 1. 3 vezes 0, 0, com 0, 0. 3 vezes 1, 3, com menos 3, 0. Anulei aqui quem eu queria. E agora, 3 vezes 11 oitavos, né? Eu tenho 33 oitavos, que eu vou somar com menos 5. Note, menos 5 é a mesma coisa que menos 40 oitavos. Então, eu tenho 33 oitavos menos 40 oitavos, que é menos 7 oitavos, igual eu tenho aqui. Então, notem, ao terminar essas operações, eu obtive finalmente a minha matriz na forma escada. Então, vamos ver.
todas as três condições da definição de forma escada são satisfeitas. Então, note, essa matriz é linha reduzida, porque todos os primeiros termos não nulos são iguais a 1. As colunas que contêm esses coeficientes líderes têm as demais entradas iguais a 0. Eu não tenho nenhuma linha nula, então não preciso me preocupar com a segunda condição. E de acordo com a terceira condição, o número de zeros iniciais, deve aumentar aqui de uma linha para outra. Então, aqui eu não tenho nenhum zero inicial, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, de fato, está aumentando. Então, acabou. Essa matriz aqui está na forma escada. Então, aqui nós fizemos o escalonamento da matriz C. Vejamos agora a definição de matriz ampliada de um sistema linear. Então, dado um sistema linear com m equações e n incógnitas, representado na forma matricial por AX igual a B, onde A é a sua matriz de coeficientes, logo terá dimensões m por n. X é a matriz de incógnitas, então será uma matriz coluna com n linhas, e B é a matriz de termos independentes, então logo será uma matriz coluna com n linhas. Então, nós chamamos de matriz ampliada desse sistema linear a matriz dada ao juntarmos aqui a matriz de coeficientes com a matriz de termos independentes, ou seja, as n primeiras colunas dessa matriz ampliada serão dadas pelas n colunas da matriz A, ou seja, todas as colunas da matriz A. E a última coluna dessa matriz ampliada será dada pela matriz de termos independentes, que é uma matriz coluna, ok? Bom, quando nós temos dois sistemas lineares cujas matrizes ampliadas são linha equivalentes, então esses sistemas lineares possuem o mesmo conjunto de solução. Isso significa que, se eu consigo obter uma das matrizes ampliadas de um dos sistemas a partir de um número finito de operações elementares, sobre a outra matriz ampliada do outro sistema, então o conjunto de solução desses dois sistemas serão o mesmo. Nós podemos, então, aplicar o escalonamento de matrizes para simplificar a resolução de sistemas lineares. De que forma? Dada uma matriz ampliada de um sistema, nós podemos escaloná-la de forma a obter, então, uma matriz na forma escada, que é uma matriz bem mais simples, A partir dessa matriz escalonada, construir um novo sistema, Na verdade, nós já conseguiremos encontrar o conjunto de solução, do sistema linear associado à matriz escalonada, só que como essa matriz foi obtida a partir de um escalonamento, então o conjunto solução encontrado, de acordo com esse teorema aqui, corresponderá ao conjunto solução do sistema inicial. Então, dessa forma, a gente consegue simplificar esse cálculo. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, considere esse sistema linear aqui. Então, eu tenho um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Bom, qual é a matriz ampliada desse sistema? Então, nós devemos escrever a matriz de coeficientes e juntamente com a matriz de termos independentes. Então, a matriz de coeficientes é dada por 1, 2, 1, 1, 2, 1, menos 1, 0, 3, porque notem, o y não aparece, então é como se ele aparecesse multiplicado por 0, então menos 1, 0, 3, 1 menos 2, 1, então 1 menos 2, 1. Então, esta é a matriz de coeficientes do meu sistema linear. E na última coluna, nós devemos colocar a matriz de termos independentes, 0, 5 e 1, ok? Bom, em seguida, nós devemos escalonar essa matriz. Essa matriz é exatamente a matriz que nós já escalonamos no exemplo anterior, então eu não vou fazer o escalonamento novamente, ok? Então, escalonando essa matriz, de acordo com o que nós fizemos no exemplo anterior, nós obtemos esta matriz aqui.
Mas note, esta matriz aqui pode ser vista como a matriz ampliada deste sistema linear, onde 1 é o coeficiente de x, 0 o coeficiente de y, 0 o coeficiente de z, e menos 7/8 o termo independente da primeira equação, e assim sucessivamente para cada uma das equações. Mas notem, pessoal, esse sistema linear aqui, né, a partir dele eu já consigo encontrar diretamente o conjunto solução. Então, o conjunto solução menos 7/8, menos 1/4, 11/8, né, que são os valores de x, y e z, correspondem à solução desse sistema linear aqui, mas como esse sistema linear tem matriz ampliada, linha equivalente à matriz ampliada desse sistema linear aqui, então esta também é a solução desse sistema. Então, o conjunto solução desse sistema linear é menos 7/8, menos 1/4, 11/8, ou seja, esse sistema aqui tem solução única. Ele é um sistema possível e determinado. Vamos, por fim, verificar como nós podemos utilizar o escalonamento de matrizes para calcular matrizes inversas. Bom, nós usaremos a seguinte proposição. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n inversível. Bom, nós sabemos, né, que se A é uma matriz inversível, então ela é linha equivalente à matriz identidade de ordem n, ok? A proposição diz o seguinte: se A for inversível, então a matriz ampliada obtida juntando-se a matriz A e a matriz identidade de ordem n, ela pode ser escalonada de forma que no final do escalonamento nós obteremos a matriz identidade de ordem n desse lado e aqui uma matriz que corresponde exatamente à matriz inversa de A. Então, nós vamos aplicar aqui esta proposição para calcular inversas. Então, vejamos. Usando escalonamento de matrizes, calcule a inversa dessa matriz A dada. Então, como devemos proceder? De acordo com a proposição anterior, né, eu vou considerar uma matriz ampliada, onde a primeira parte aqui é dada pela matriz A e a segunda parte é dada pela matriz identidade de mesma ordem da matriz A. Então, notem, a matriz A é uma matriz de ordem 2. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho a matriz identidade de ordem 2. Agora, o nosso trabalho é escalonar essa matriz aqui. Vamos lá, então. Notem, o primeiro passo que eu vou fazer será multiplicar cada uma das linhas por 5, né? Posso fazer isso. Então, eu vou multiplicar a linha 1 por 5 e substituir na linha 1, e vou multiplicar a linha 2 por 5 e substituir na linha 2. Fazendo isso, então, eu obtenho, 1/5 vezes 5, então eu tenho 1 aqui, 3/5 vezes 5 tenho 3, 1 vezes 5, 5 e 0 vezes 5, 0. Então, eu fico com 1, 3, 5 e 0. Essa linha aqui multiplicada por 5, eu fico com menos 2, menos 1, 0 e 5, certo? Ok. Notem que este primeiro termo aqui já está igual a 1, então eu não preciso mexer nele, posso deixar como está. Porém, para que a minha matriz fique na forma escalonada, eu preciso que esse termo aqui se anule. Como nós vamos fazer isso? Bom, vamos multiplicar a linha 1 por 2, somar com a linha 2 e substituir o resultado encontrado na linha 2. Então, nós temos que 2 vezes 1 é 2, com menos 2 é 0. 2 vezes 3 é 6, com menos 1 é 5. Não podemos esquecer do outro lado, ok? Então, 2 vezes 5 é 10, com 0, 10. 2 vezes 0, 0, com 5, 5, ok? E agora, o que devemos fazer? Bom, note, eu preciso, né, que o primeiro termo não nulo aqui da segunda linha seja igual a 1. Então, vamos dividir a segunda linha por 5 e substituir o resultado na segunda linha. Então, não mexi na primeira linha, então copio. Agora, dividindo aqui por 5, né, que é equivalente a multiplicar por 1/5, nós temos 0, 1, 2 e 1. 0, 1, 2 e 1, ok? Ah, minha matriz está quase lá, né? Está quase escalonada. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso que esse termo 3 aqui se anule. Como eu vou conseguir fazer isso? Bom,
multiplico a linha 2 por menos 3, somo com a linha 1 e substituo na linha 1. Vamos lá então. Então, eu tenho que menos 3 vezes 0 é 0, com 1 é 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3, com 3 é 0. Menos 3 vezes 2 é menos 6, com 5 menos 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3, com 0 menos 3. Então, substituí aqui, não mexi na linha 2. Notem que agora eu obtive aqui uma matriz escalonada, certo? Então, essa matriz, quer dizer, desculpem, eu escalonei, né, e obtive então a matriz identidade. Então, ao terminar aqui meu escalonamento, deste lado eu tenho a matriz identidade de ordem 2 e desse lado de cá eu obtenho o que é a inversa da matriz A, de acordo com a proposição que nós vimos. Então, dessa forma, a inversa de A é dada pela matriz menos 1, menos 3, 2, 1, ok? Eu fiz um exemplo, né, para uma matriz de ordem 2, porém, este método é válido para qualquer matriz quadrada. Então, ordem 3, ordem 4, ordem 5 e assim sucessivamente. Bom, terminamos assim a nossa aula. Muito obrigada e até mais.